E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E não, você não leu o título errado. O Magnus Carlsen realmente tentou dar o mate do pastor no campeonato mundial de todos os torneios que ele poderia jogar isso num jogo casual, mas não, ele tentou o mate do pastor num campeonato mundial enfrentando um oponente forte chamado Shamsidin Vokidov. É qualquer jogador que tá jogando no campeonato mundial, obviamente vai ser um adversário forte. Isso já tem uns anos, foi em 2018, nessa época eu não tava no YouTube fazendo conteúdo de xadrez, então vamos cobrir a partida agora porque é uma partida bem legal. Temos E4, E5 e dama em H5 surpreendendo a todos no tabuleiro por parte do Magnus. Provavelmente uma decisão emocional, tendo em vista que essa era a segunda rodada do Mundial e o Magnus tinha perdido o primeiro jogo por tempo, então provavelmente ele tava puto da vida, né? Então resolveu tentar uma vitória rápida com o mate do pastor, tirar o seu oponente de preparação. Afinal de contas, se a abertura não é jogada em alto nível, ninguém se prepara para ela. E as pretas simplesmente defendem o peão de E5 com o cavalo na casa de C6. Vem então bispo em C4, ameaçando o checkmate na casa de F7. Antes da gente descobrir se um mestre sabe se defender do pastorzinho, eu tenho um recado rápido para você que está querendo investir em ativos digitais, mas que por qualquer razão ainda não começou. O canal tá com uma parceria bem legal com o MB, que é a maior plataforma de investimento em ativos digitais na América Latina. Ela é uma plataforma completamente segura para você colocar o seu dinheiro, tem mais de 4 milhões de clientes e é totalmente transparente. Aqui no Brasil, a plataforma tá em conformidade com o Banco Central, com a Ambima e com o CMV. Então pode ficar tranquilo que é seguro. E para você que resolver criar uma conta e investir pelo menos R$ 50, o MB ainda vai te dar R$ 25 de crédito em até 7 dias para você gastar como quiser. Para abrir uma conta é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela ou ir para o link do comentário fixado, demora menos de 5 minutos. Muito obrigado ao MB por apoiar o canal e agora vamos ver se um mestre sabe ou não sabe defender o mate do pastor. E pasmem, o mestre de xadrez não caiu no pastorzinho, joga peão na casa de G6, então o Magnus joga dama em F3, pressionando o F7 novamente, tentando o checkmate. Essa não é considerada uma abertura muito boa em alto nível, porque as pretas vão estar à frente em desenvolvimento, vão fazer o rock muito rápido e não vão ter graves problemas. Só que aqui, o Shamsidin, o adversário do Magnus, não vai para a linha principal cavalo em F6. Não, ao invés disso, ele joga dama em E7, que é um lance bem diferente. E, de maneira geral, eu considero esse lance meio como uma perda de tempo, porque a dama não tá fazendo muito nessa casa e ela não vai poder permanecer. E isso talvez dê problema pro jogador de pretas no longo prazo. Mas vamos lá, o Magnus joga cavalo em E2, defendendo a casa de D4 para avanços de cavalo em D4 que são bem comuns nessa abertura, bem cômodos, e vem cavalo na casa de F6. Agora o Magnus joga peão na casa de D3, vem bispo em G7, e porque tem uma dama em E7, tem um plano de ataque que é relativamente simples para o Magnus seguir, que é o plano de jogar bispo em G5, cavalo em C3 e cavalo em D5 tentando explorar a cravada para ganhar material aqui na casa de F6. Então ele vem com o cavalo na casa de C3. E esse lance basicamente força como resposta o lance H6 das pretas, e é justamente o que é jogado. Porque se nessa posição as pretas jogarem um lance como o roque, por exemplo, as brancas vão poder jogar o bispo na casa de G5 e nessa situação, certo? Se você jogar o H6 agora, depois do roque, aí cavalo em D5 vem com tempo. E é muito importante que o lance venha com tempo, porque você não tem tempo de tomar o cavalo, você tá cravado e, né, você já era, se você tomar o bispo vai perder a dama. Então o plano do Magnus ganha material, por isso as pretas têm que jogar o H6 agora e é o que elas jogam. Então o Magnus vai pro plano de qualquer forma, ele joga um lance bem inesperado. Poderia só ter feito rock, poderia ter jogado bispo em E3, mas ele joga cavalo em D5. A ideia sempre foi tirar o oponente de preparação, então cavalo em D5 é um lance interessante. Basicamente força a troca dos cavalos aqui, mas o Magnus vai ficar com peões dobrados. Então depois de cavalo por D5, peão toma D5, a gente tem uma situação onde brancas tem um peão dobrado, mas ele é um peão bem forte. Apesar de estar dobrado, não é um peão ruim, né? É um peão, na verdade, muito útil aqui na posição. Então, cavalo em A5, querendo pegar o bispo de casas claras e, de fato, matar o ataque do Magnus. Porque nessa situação, se cavalo toma bispo, vamos dizer que você faça o roque, certo? E cavalo toma bispo, peão toma. Pretas têm tudo que querem, pretas têm o par de bispos, pretas não tem nenhuma fraqueza posicional, não tem um rei fraco. Então, o jogador de pretas estaria numa boa. Nessa posição, ao invés do roque,
o Magnus encontra uma ideia muito forte que não deixa cavalo por C4 ser jogado. Ele encontra peão na casa de D6, que é um lindo sacrifício de peão com o objetivo de matar o bispo de casas claras. Qual é a ideia? Se você tomar esse peão de dama, aí dama toma F7 vai vir, então pode abandonar se você tá jogando aqui de pretas. Vai cair o bispo, por mais que não seja checkmate, você já vai poder abandonar. E nessa posição, você é basicamente forçado a tomar de peão, já que tá atacando a dama. Agora, você não somente tem uma casa para o bispo na casa de D5, mas também, e muito importante, é muito difícil de tirar esse bispo se os dois peões aqui não podem se mover. O peão de D7 não consegue se mover porque tem outro na frente dele, e o peão de B não consegue se mover por conta da pressão ao longo da diagonal. Então, temporariamente, o Magnus tem um peão a menos, no entanto, ele mantém o par de bispos e ele dificultou pra caramba o desenvolvimento do jogador de pretas. Pretas então decidem voltar o cavalo, né, trazê-lo para o centro. Vem então bispo em D2, desenvolvendo por parte do Magnus, deixando livre aqui a possibilidade de um roque curto e de um roque longo, e provavelmente bispo em D2 foi para evitar a ideia de cavalo em B4, e dama em F6. O jogador de pretas quer trocar material, levar para um final onde ele tem um peão a mais, por mais que sejam peões dobrados. O Magnus, é claro, não quer trocar, então ele joga dama em E4, as pretas fazem o roque, o Magnus faz o roque, e nessa posição as pretas jogam cavalo em E7, querendo se livrar do bispo de D5. Afinal de contas, se esse bispo não estiver aqui, o jogador de pretas vai sim conseguir desenvolver o bispo de casas claras, ou pelo menos é o que ele esperava. Só que nessa posição, o Magnus vai para uma ideia muito forte. Ele aproveita que a casa de D5 é uma casa muito desejável e joga cavalo em C3. Tá feliz de abrir mão do par de bispos, se necessário for, né? Se, por exemplo, o cavalo toma bispo, ele vai tomar de volta em D5, não somente com o tempo na dama, mas também com um cavalo tremendamente forte aqui na casa de D5, que impede também o desenvolvimento do bispo, né? Tem ideia do cavalo vir para casa de C7, ele fica ameaçando o cavalo em E7, é muito chato o cavalo aqui. Então, o adversário joga dama em F5, querendo uma troca de damas. E o Magnus joga dama na casa de B4, pressionando o peão da casa de D6. E nessa posição, o jogador de pretas comete um erro bem feio. Ele joga cavalo toma bispo, e esse lance simplesmente não funciona. Provavelmente ele estava esperando que depois de cavalo toma D5, ele teria tempo de defender o peão de D6. No entanto, quando o cavalo toma de volta, ele toma com uma ameaça de ganhar a dama, de cavalo em E7 ganhando a dama, e não tem uma maneira de defender tanto o cavalo em E7 quanto a ameaça da dama em cima do peão de D. Então, nessa posição, se você jogar tipo dama em E6, tentando ficar de olho nas duas ameaças, aí cavalo em C7, né, ganha material de uma maneira um pouco diferente, mas também ganha o jogo. Então, aqui o jogador de pretas vai ter que devolver o material, o peão de D6 vai cair, e a melhor maneira de fazer isso não é nada óbvio, mas é com dama em H5. Essa daqui é a maneira correta de devolver o peão da casa de D6. Saindo do duplo de cavalo, não movimentando o rei, mas sim movimentando a dama e especificamente ficando de olho no peão de H. Na partida foi rei em H7, você vai ver que isso vai dar problema no longo prazo. O Magnus joga cavalo em C7 com o tempo na torre, torre em B8 e agora ele toma o peão da casa de D6 com um ataque descoberto na torre de B8. O jogador de pretas tá numa posição horrorosa, não tem muito como desenvolver, a torre tá caindo pro ataque descoberto, certo? A dama do Magnus tá super ativa e ele joga B6, querendo resolver todos os seus problemas com o bispo em B7. Só que nessa posição, Magnus Carlsen, por conta daquele rei na casa de H7, na verdade, por conta da falta de conexão de torres do seu adversário, possui uma sequência vitoriosa. No entanto, por incrível que pareça, o Magnus não viu a sequência vitoriosa. Pausa o vídeo e tenta encontrar a sequência que vence o jogo para o Magnus e, por favor, tenta calcular a sequência até o final. O que o Magnus acabou jogando na partida foi o lance F3 que, na verdade, não funciona. Aqui, a sequência é, para aqueles que pausaram o vídeo e foram capazes de encontrar, meus parabéns, cavalo em E8. Esse lance funciona maravilhosamente bem por uma razão muito legal. Se torre toma cavalo, aí de cara, né, dama toma B8. Lindo, maravilhoso, ganhamos a qualidade. E nessa posição, o cavalo, na verdade, impede que as torres se conectem. Então, por exemplo, o bispo em B7 não é um lance que vai fazer as torres se defenderem. Mas o que acontece se torre na casa de H8, por exemplo, simplesmente saindo do ataque do cavalo?
Aí que vem a beleza. É por isso que a dama tinha que defender H6. Cavalo toma G7. Parece que não é grande coisa, mas depois de rei toma G7, a torre tá solta, só o rei defende, bispo toma H6, ganha material, porque a torre vai cair na sequência, a torre vai cair com cheque, e basicamente não somente o Magnus ganhou um peão em H6, a qualidade como rei das pretas também está tremendamente inseguro e o Magnus teria uma vitória muito fácil com o mate do pastor. Só que o Magnus viu o fantasma, provavelmente achou que se movimentasse o cavalo, o bispo em B7 resolveria tudo, quis lidar com a ameaça da segurança do rei que viria ao longo da diagonal e jogou F3, que na verdade é o lance que igualiza, porque depois de bispo na casa de B7 não tem mais tática com as torres conectadas. Nessa posição, o Magnus joga torre em E1, pressionando um pouco o peão de E, e agora o jogador de preta joga a torre em C8, pressionando o cavalo, e provavelmente o que o Magnus pensou é que houvesse um pouco de pressão no peão da casa de C2 caso o cavalo se movimentasse. Então ele joga uma gafe, porque além de pressionar o cavalo, também tem na verdade uma ameaça de simplesmente vencer a peça. A dama está defendendo o cavalo, é a única defensora, se ela for atacada ela vai ter que se movimentar e o cavalo vai cair. O melhor lance para o Magnus teria sido jogar cavalo em B5, e o peão de C não pode ser capturado sem pendurar a torre da casa de B8, e a posição segue mais ou menos igual. No entanto, o Magnus joga assim, uma gafe inexplicável, bispo na casa de C3. E agora a partida tá parecendo uma partida de 500 pontos de rating. Começou com o mate do pastor, é chance perdida pra tudo quanto é lado, e um cavalo acaba de ser pendurado, bispo em F8, e o Magnus vai simplesmente ter que abandonar a peça. O melhor lance é tomar o peão de E e simplesmente aceitar que o cavalo vai cair, você toma o peão de E, ameaçando o checkmate, força a troca de damas, e no final da linha, o simples peão na casa de D6 faz com que tenham duas peças caindo aqui ao mesmo tempo, e o jogador de pretas está simplesmente ganhando. Só que o Magnus Carlsen tenta complicar um pouco as coisas, e ao invés de deixar o cavalo cair e aceitar que vai perder uma peça, ele sacrifica a dama, joga o lance cavalo em B5, entregando a dama, porque ele ganha qualidade no final da sequência. Então ele tá trocando uma dama por um bispo e a qualidade, porque depois de bispo toma dama, cavalo toma dando um duplo na dama e na torre, ele ganha qualidade. E na prática mesmo, depois de dama em E6, cavalo toma C8 e torre toma, o Magnus tem uma torre por uma dama, né? O Magnus tem duas torres e o adversário tem uma dama e uma torre. E, obviamente, a dama é mais forte que a torre, então é uma posição completamente abandonável. Mas ele segue jogando por um tempo. Ele joga a torre, toma E5 com o tempo na dama, dama em D6 tentando gerar algum tipo de complicação, mas é o tipo de posição que só dá pra ganhar se o oponente errar muito feio. Torre em E1, dobrando torres na coluna aberta, e bispo na casa de D5, preparando para fechar a coluna pela casa de E6. A4, bispo em E6. A5, né, tentando gerar fraqueza na posição do adversário, isolar o peão de A. O oponente só toma. O Magnus joga rei na casa de F1, antes de jogar a torre toma, que é um lance curioso, não tenho muita ideia do que ele queria fazer. Acredito que ele queria sair das ideias de cheque aqui na casa de C5, mas beleza, rei em F1, torre em C5 trocando, torre toma, dama toma, torre em A1 querendo pegar o peão de A, D5 por parte das pretas, torre toma peão de A, dama em C7 pressionando um pouco a torre e pressionando o peão da casa de H2, e parece que o Magnus não vai abandonar enquanto tiver viva a ideia de um possível checkmate aqui na casa de H8. Se a torre pudesse teletransportar para lá, o Magnus venceria, mas enquanto a torre não se move dessa maneira, o Magnus vai ter que aceitar a derrota. Então ele joga a torre em A4, vem dama toma H2, torre toma peão de A7, dama em H1 cheque, rei em F2 e nessa posição, matando qualquer ideia de torre na casa de A8 e torre na casa de H8 checkmate, as pretas jogam um belo lance peão na casa de D4, matando de vez a ideia porque fecha a diagonal. A ideia do lance é, se você tomar, vai vir dama em H4 cheque, pegando o bispo, certo? Depois atacando a torre. Quando a diagonal tá fechada, não tem mais nenhuma ideia de checkmate, não tem mais um erro grosseiro que o jogador de pretas poderia cometer para entregar a partida de volta e, por consequência, Magnus Carlsen abandona a partida. Bem, é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se não for inscrito. Um abraço e até a próxima.